Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou o Nolan Robertos e hoje é dia 21 de dezembro, quarta-feira, 21 de dezembro de 2016. Olá, muito bom dia para você. Eu sou Lidiane Sayuri e essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Câmara dos Deputados aprova a renegociação da dívida dos estados sem exigências do governo e Planalto reage. Polícia alemã procura suspeito de atentado terrorista em Berlim. Grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque com um caminhão que deixou 12 mortos. No México, 36 pessoas morrem na explosão de um mercado de fogos de artifício. Governo da Bolívia culpa piloto e empresa Lamia pela queda de avião da Chapecoense. Agora vamos à enquete do dia. A equipe do prefeito eleito de São Paulo, João Dória, anunciou que as velocidades nas marginais Pinheiros e Tietê vão subir a partir do dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. A prefeitura promete fazer uma campanha de educação no trânsito para informar a população sobre as mudanças e implantar medidas de segurança. Depois das reduções de velocidade na gestão Haddad, houve queda de 52% no número de acidentes com mortes nas marginais. De acordo com a CT, de julho de 2014 a junho de 2015, antes da redução, foram registrados 64 acidentes fatais nas duas vias. Já de julho de 2015 a junho de 2016, após a redução, foram contabilizadas 31 mortes. Diante disso, perguntamos, você acha que a redução de velocidade nas vias de todo o Brasil implica diretamente na diminuição do número de acidentes? Bom, para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews. Divida sua opinião com a gente e participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição com informações da Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de renegociação da dívida dos estados. A aprovação foi uma derrota para a equipe econômica do governo e provocou reação do presidente Michel Temer. Pois é, o projeto aprovado por 296 votos a 12 e 3 abstenções aumenta em até 20 anos o prazo de pagamento da dívida dos estados e do Distrito Federal com a União. O principal problema do governo está em um tema específico, autorização para que os estados em pior situação financeira fiquem até 3 anos sem pagar a dívida. Casos, por exemplo, do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, Minas Gerais também. O governo exigia em troca o aumento da contribuição previdenciária e o congelamento dos salários dos servidores públicos, entre outros itens. Mas essas exigências foram retiradas do projeto aprovado na Câmara. E o presidente Michel Temer manifestou a sua insatisfação com o resultado. E disse que, ao firmar contratos com os estados, o governo vai insistir nas exigências retiradas do projeto. A Câmara Federal aprovou um projeto e lá havia no projeto de lei, agora aprovado definitivamente, estas contrapartidas que foram retiradas. Mas isso não significa, volto a dizer, que a União, quando firmar o contrato de recuperação fiscal com esses estados e solicitada por eles, não irá exigir estas contrapartidas. Deputados estaduais do Rio Grande do Sul passaram a madrugada votando medidas de corte de gastos no orçamento estadual. Mais uma vez, houve protestos, principalmente de servidores, que são contrários ao pacote de ajuste financeiro proposto pelo governo do estado. Bombas de gás lacrimogêneo foram jogadas para dispersar os manifestantes em frente à Assembleia Legislativa. 2 mulheres foram presas porque estariam com materiais explosivos. A sessão durou mais de 16 horas. Entre os projetos aprovados pelos deputados está aquele que determina a extinção de 6 fundações e mais de 1.000 funcionários públicos serão demitidos por conta disso. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a condenação do ex-governador Sérgio Cabral por improbidade administrativa, que é o crime cometido no exercício da função. Cabral, que está preso, é suspeito de autorizar o funcionamento de uma usina siderúrgica sem licença ambiental. A Companhia Siderúrgica do Atlântico é vista como uma ameaça na zona oeste do Rio. Em 2010, a empresa foi responsável por um desastre ambiental. Toda a poluição, todo o dejeto, detrito que ela produz é lançado diretamente dentro do canal do Rio Guandu. A siderúrgica continua em operação graças a um termo de ajustamento de conduta assinado durante o governo de Sérgio Cabral, que ainda ofereceu incentivos fiscais para que a empresa se instalasse no estado, mesmo sem a licença ambiental.
O Ministério Público Estadual pediu a condenação de Sérgio Cabral e de todos os acusados por improbidade administrativa. As penas vão desde a suspensão dos direitos políticos por até 8 anos até o pagamento de indenização para reparar danos causados ao meio ambiente e à saúde da população. Já o Ministério Público Federal pediu a prisão de um ex-assessor de Cabral, o bombeiro Pedro de Miranda, que é apontado como um testa de ferro do ex-governador. Ele seria o responsável pelo recolhimento de propinas. Cabral tentou mais uma vez se livrar da cadeia. A defesa dele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que a prisão seria inconstitucional. O pedido foi negado. Bom, e a Siderúrgica do Atlântico disse, por meio de nota, que até o momento não foi notificada da ação do Ministério Público e, por isso, não vai comentar o assunto. Os vereadores de São Paulo, olha essa, aprovaram, no meio dessa crise, um aumento de 26% no próprio salário. Com o reajuste que passa a valer no dia 1º de janeiro já, o salário passa dos atuais R$15 mil para quase 19 mil. Dos 55 vereadores, 30 votaram a favor do aumento, que é automático e não precisa da sanção do prefeito Fernando Haddad. Durante a votação, um grupo invadiu a sessão para protestar, mas não adiantou e os vereadores, então, aprovaram esse pequeno reajuste no salário. A vida tá fácil para eles, né? Bom, a partir do dia 25 de janeiro de 2017, o limite de velocidade vai subir nas marginais dos rios Pinheiros e Tietê. O anúncio foi feito pelo futuro secretário de Transportes da gestão João Dória, Sérgio Aveleda, nesta terça-feira. Na pista expressa das duas marginais, o limite volta a ser 90 km por hora para veículos leves. Na pista central da Marginal Tietê, o limite será de 70 km por hora e nas pistas locais, 60. O limite de velocidade para veículos pesados será de até 60 km por hora em todas as pistas, com exceção da local, onde será até 50 km por hora. A gestão Dória não pretende aumentar a velocidade de outras vias da cidade. Em julho de 2015, o prefeito Fernando Haddad reduziu o limite das velocidades máximas. Depois das reduções de velocidade na gestão Haddad, houve também queda de 52% no número de acidentes com mortes nas marginais. Bom, agora a enquete do dia. Você acha que a redução de velocidade nas vias de todo o Brasil implica diretamente na diminuição no número de acidentes? E aí? Aproveite e vote então nas redes sociais. Entre no Twitter, no Facebook da Record News. Além disso, também comente, participe, registre aqui o que você pensa sobre o assunto com a hashtag #LinkRecordNews. Faça isso também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851 e participe, mande aqui a sua mensagem. Ao longo da programação, momentos de interatividade até a segunda edição, que mostra o resultado oficial da enquete do dia para você. Senadores estão mobilizados para impedir que o governo sancione a lei que pretende dar às empresas de telefonia bilhões de reais de patrimônio do país, além de perdão de dívidas. O projeto de lei teve o apoio do Ministério das Comunicações, que é comandado por Gilberto Kassab, e vai causar um prejuízo de mais de 100 bilhões de reais, que vai para a conta de todos nós brasileiros. 3 senadores apresentaram recursos contra o projeto de lei que beneficia as operadoras de telefonia, mas todos foram negados por supostas irregularidades regimentais, como a falta de assinaturas de parlamentares. A senadora Vanessa Graziotin discorda. Ela diz que apresentou toda a documentação exigida e dentro do prazo. Fiz absolutamente tudo dentro da norma. Os senadores que estavam em Brasília assinaram fisicamente, os que estavam fora. Conversei com todos eles que determinaram aos seus gabinetes que no requerimento fossem colocadas as assinaturas eletrônicas, ou seja, se utilizam de um subterfúgio para aprovar uma lei que certamente no plenário não seria aprovada. Os senadores esperavam que, com o recurso, o projeto fosse debatido em plenário e não aprovado apenas pela comissão, que em tempo recorde deu aval favorável ao projeto, sem que a população fosse ouvida. A minha preocupação é a aprovação de um projeto como esse, sem que a Casa, o Congresso, tivesse tido o devido tempo para a discussão de uma coisa tão importante e que pode causar tantos prejuízos para a população brasileira. No mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, os senadores alegam que houve ato ilegal e abusivo do Senado, que não se trata de matéria de menor importância, e sim de uma mudança radical.
O documento afirma que o assunto foi tratado com irresponsabilidade e mostra a pressa com que tudo aconteceu. Em 30 de novembro, o projeto foi lido. Em 1º de dezembro, foi apresentado o relatório e 5 dias depois, houve a votação e aprovação. Isso é um crime contra o Brasil, contra a segurança nacional. Passa a ser propriedade de um grupo empresarial que pode vender amanhã para a Rússia, para os Estados Unidos, para a China. O grande avalista do projeto é o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab. Que irão trazer ao país a oportunidade de receber aproximadamente 50 bilhões de reais de investimentos que vão gerar empregos e, mais do que isso, vão gerar a oportunidade do brasileiro, do consumidor, contar com uma melhor qualidade do serviço prestado. O atual secretário de Telecomunicações do Ministério é André Miller Borges, que foi até pouco tempo atrás diretor de estratégias da Oi, a mais endividada das operadoras. Com as manobras que evitaram a votação em plenário, o projeto que dá um presente bilionário às operadoras de telefonia pode ser sancionado pelo presidente Michel Temer. O que está em jogo é o sistema de telefonia fixa, que hoje é uma concessão. Com a nova lei, as empresas não terão mais o compromisso de levar telefonia para todos os municípios brasileiros, o que pode deixar pequenas cidades sem comunicação para os mais pobres. Outro ponto polêmico é o perdão das multas que as operadoras receberam ao longo dos anos e nunca pagaram. São punições por mau atendimento ao cliente e falhas na prestação de serviços. A soma é de 20 bilhões de reais. A nova lei também prevê a doação de todo o patrimônio de telefonia que foi emprestado na época da privatização para que não houvesse interrupção nos serviços. São prédios como este, na valorizada região da Avenida Paulista, que deveriam ser devolvidos ao governo federal em 2025. Equipamentos, antenas, torres de transmissão e a rede de cabos ainda fazem parte do pacote de benesses entregues de bandeja para as empresas. O governo avalia o patrimônio em 20 bilhões de reais, mas o Tribunal de Contas da União estima bem mais, acima de 100 bilhões. Em troca, as operadoras se comprometeriam a investir o valor, mas não se sabe como nem onde. Ele diz de forma muito breve que esses recursos vão ser investidos em redes de banda larga. Ora, mas de que forma? Quais lugares? Que tipo de rede? O montante que as operadoras vão receber é tanto que daria para cobrir com folga um rombo da Previdência este ano, ou custear o programa Bolsa Família por 4 anos. O projeto, que foi aprovado às vésperas do Natal e no meio de uma grave crise econômica, seria um presentão para a operadora Oi. A empresa tem um rombo nas contas de 65 bilhões de reais e está à procura de um comprador. Enquanto isso, as operadoras não se preocupam com o que pode realmente ajudar a população, como, por exemplo, acelerar o desligamento do sinal analógico de TV, o que levaria a uma imagem de mais qualidade à casa dos brasileiros. É uma conta muito favorável às operadoras e só a elas. Será que o governo de alguma forma recupera isso na forma de impostos? Se nem as multas eles pagam? Bom, agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está ela, Fabiana Vantucci, com os destaques da região. Olá, Fabiana. Olá, Lidiane Nolan, bom dia para vocês, bom dia a todos. Quarta-feira complicada para quem depende do transporte coletivo aqui em Curitiba e na região metropolitana. Isso porque os motoristas e cobradores entraram em greve hoje por causa do atraso no pagamento da segunda parcela do 13º e também do adiantamento salarial. A greve atinge 2 empresas que operam no transporte coletivo com paralisação total e uma de forma parcial. No total, 135 linhas de Curitiba e região metropolitana foram afetadas. Outras 3 empresas abriram indicativo de greve para o próximo sábado. O pagamento da segunda parcela do 13º e do adiantamento salarial deveria ter sido realizado até ontem, o que não aconteceu.
Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus disse que tentou alertar sobre as consequências dos atrasos nos repasses por parte da urbanização de Curitiba, a Urbis, que administra o sistema. De acordo com o sindicato, a Urbis deveria ter repassado R$ 4.600.000 às empresas para que os pagamentos fossem realizados, mas só transferiu R$ 850.000. A paralisação é por tempo indeterminado. E nós já noticiamos várias vezes aqui que os principais hospitais do Paraná, entre eles o Hospital de Clínicas e o Hospital Evangélico, enfrentam vários problemas devido a uma crise financeira. Mas agora essa situação pode ser amenizada, viu? O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em Curitiba e anunciou uma linha de crédito que vai beneficiar as instituições. Os representantes dos hospitais veem com uma boa oportunidade a liberação do crédito, mas que é preciso realmente analisar qual é a condição financeira. Essa linha de crédito ajuda a diminuir a parcela e isso possibilita aos hospitais uma reorganização. Os hospitais que souberem trabalhar vão poder fazer uma reorganização ao longo desse período de financiamento para poder viabilizar suas atividades assistenciais. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prazo de pagamento será de até 120 meses, com uma carência de até 6 meses, com uma taxa de juros menor do que a praticada no mercado. O crédito é nacional e limitado de acordo com a margem financeira disponível de cada hospital, com a possibilidade de até 35% do faturamento total da entidade nos últimos 12 meses, junto ao Sistema Único de Saúde. E isso poderá oportunizar que os hospitais possam renegociar suas dívidas, que eles possam pagar os fornecedores, pagar folha de pagamento, utilizar os recursos para a sua gestão do dia a dia. É um capital de giro, então é de uso indefinido, não existe exigência para isso. O Estado, que repassou 262 milhões de reais nos últimos 6 anos para hospitais filantrópicos, também vê com bons olhos a liberação do crédito. Os hospitais, os prestadores de serviços passam por uma dificuldade enorme. E isso vem certamente no momento de crise em que isso se agrava, vem a socorrer os hospitais que atendem ao SUS, que tem que esperar ainda a liberação dos valores ou das verbas do Ministério da Saúde em função dos serviços prestados para o SUS. O ministro da Saúde explicou que, como se trata de uma operação financeira, há um custo. Mas, como é um empréstimo consignado, os juros são menores. A garantia do empréstimo é o valor que eles recebem do SUS. A consignação do contrato com o Sistema Único de Saúde. Portanto, é um empréstimo consignado e, com isso, os juros são mais baixos e nós podemos apoiar essas instituições. Evidentemente, ninguém que não precisa toma dinheiro, porque, embora seja um juro adequado, mas ele tem um custo financeiro. Então, nós esperamos que as Santas Casas que estão com dificuldades financeiras possam ser aliviadas com esse empréstimo. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, eu volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. Bom trabalho para vocês também, Fabi. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Olha, o verão começou finalmente no Hemisfério Sul. Começou hoje às 8 horas e 44 minutos da manhã de hoje. O calorão, Lidiane, já chegou ao Rio de Janeiro. Que delícia, né? Eu adoro essa estação. E a repórter Carla Chaves está no Mirante do Leblon e mostra como está o tempo por lá. Carla? Olá a todos que acompanham o Link Record News. O verão aqui no Rio de Janeiro chegou em altíssimo estilo. Apesar de ser quarta-feira, as praias já estão ficando bem cheias. É todo mundo querendo se refrescar deste calorão. A previsão de máxima para hoje é de 38 graus, mas a sensação térmica deve ultrapassar os 40, assim como foi na terça-feira, em que a faixa de areia ficou disputada. Agora, para esse verão, a gente deve ver alguma coisinha diferente do verão do ano passado. Isso porque, como a Laninha está agindo no Pacífico, existe a previsão de chegada de algumas frentes frias aqui no Sudeste. Então a gente deve ter alguns diazinhos de chuva, mas nem precisa se preocupar, porque o que vai imperar mesmo é o sol. Voltamos ao estúdio da Record News. Que delícia, Carla. Obrigada, bom trabalho por aí. E olha, nessa terça-feira a temperatura no Rio de Janeiro passou dos 40 graus. Com tanto calor, a praia, claro, assim como hoje, a Carla mostrou agora, ficou lotada.
Seja bem-vindo, verão, pra gente aqui nesse paraíso maravilhoso. O anúncio do verão chegou em alto e bom tom. Altas temperaturas e um tom de verde que deixou o mar ainda mais lindo. Ele estava calmo, na medida certa para surfar, uma marolinha e para aqueles que só queriam dar um mergulho. Teve gente que não encarou a areia fervendo, preferiu se refrescar no chuveirão à beira-mar. Radiante no céu e escaldante na terra, o sol forte foi só uma amostrinha no último dia da primavera do que vem por aí. Os meteorologistas apostam em recordes de temperatura e de sensação térmica. Esta última, aliás, agora às 3 horas da tarde, está em torno dos 43 graus. E quem também espera bater recorde neste verão é o amigo aqui da barraca. Qual é o seu nome? Meu nome é Ângelo. E Ângelo, quer bater recorde de vendas, né? Com certeza, que esse verãozão que não deixa a desejar, aquele sol quente, aquele sol forte. A previsão para essa semana de Natal é quase um presente de Papai Noel. Muito calor, sol forte e praia cheia. Bom, e para falar sobre o que podemos esperar da nova estação, vamos conversar agora com o meteorologista da Somar Meteorologia, Williams Bini. Oi, Williams, tudo bem? Olá, muito bom dia, Lidiane, tudo bem? Tudo ótimo. Williams, a gente entrou agora no verão. Nesse momento, vivemos o tal do solstício, que é quando o dia se torna mais longo. A princípio, em quanto tempo o dia fica mais longo realmente? A gente tem o que comemorar nesse momento? Olha, Lidia, na verdade é uma questão de minutos, né? Digamos que hoje seria o ápice, né, durante o ano, onde o dia fica mais longo. Mas entre o dia um e outro, por exemplo, de ontem para hoje, a diferença é menos de um minuto. Então, na verdade, não faz tanta diferença assim. E a partir de amanhã começa a diminuir, né, esses dias mais prolongados, mas também é questão de menos de um minuto por dia a diferença. Então, é mais uma questão astronômica do que meteorológica, Lidiane. Agora, a gente viu, a Carla Chaves entrou do Rio de Janeiro com a gente, William, e ela falou sobre o fenômeno Laninha. Diz que o verão deste ano vai ser diferente do verão do ano passado, com menos calor e mais chuva. É isso mesmo? Como que a gente pode ver essa previsão para esse verão? É isso mesmo, Nolan. Na verdade, esse verão vai ser caracterizado por um fenômeno diferente do que nós tivemos no ano passado. O ano passado nós tivemos o fenômeno do El Niño, que para a gente aqui entre sul, sudeste e centro-oeste, traz mais calor e potencializa um pouco os eventos mais extremos de chuva, algumas pancadas mais intensas, inclusive alguns transtornos um pouco mais recorrentes. Para esse ano, diferente do ano passado, nós estamos com uma condição de laninha que, embora seja de fraca intensidade, traz um impacto diferente do ano passado. Principalmente com relação às temperaturas, que nós não devemos ter dias extremamente quentes e prolongados, como nós tivemos no verão 2015 e 2016. É claro que isso não significa que não vai fazer calor, pelo contrário, nós estamos aí nesses próximos dias com temperaturas acima dos 30 graus, mas não é uma condição persistente e também não deve aí atingir níveis tão elevados. Com relação à chuva, podemos esperar algo bem distribuído aí ao longo do verão, chuvas em forma de pancadas associadas com calor, com a umidade, algumas frentes frias trazendo também dias um pouco mais instável, mas o principal é verão com calor, sem calor excessivo e pancadas que vão ser quase que diárias aqui para São Paulo, sul, grande parte do sudeste e centro-oeste também, Nolan. Williams, a gente tem essa sensação boa de saber que vai chover, então, dentro da regularidade. Então, boa notícia para os reservatórios, mas todo verão nós temos aí a repetição de cenas, às vezes, trágicas, principalmente na virada do ano, região de encostas, a área do Rio de Janeiro e outras também que sofrem muito com a chuva excessiva. Esse ano, esse verão, esse próximo verão, terá ainda mais chuva. E aí, a preocupação deve redobrar? Na verdade, essa condição de eventos extremos que podem provocar transtornos como deslizamento de terra, enchentes, ela é recorrente. Na verdade, as condições elas existem todos os anos, independente se vai ser um verão chuvoso ou não. Até porque esses eventos mais extremos, eles são pontuais. Não só espacialmente, né, ou seja, eles ocorrem em alguns pontos mais isolados, como também em questão temporal. Eles acontecem em 1, 2 dias no máximo. Então, independente de estarmos ou no El Niño ou numa Laninha, dentro da estação verão,
é comum sim nós temos eventos fortes que infelizmente podem trazer esses transtornos. Para esse verão 2016-2017, infelizmente não há nada que contrarie essa condição climática. Vamos ficar atentos porque há previsão de pancada, vamos ter calor, vamos ter umidade e a previsão aí é de pancadas que podem ser fortes também, Lidiane. Williams, e agora para quem pegou folga e até para quem vai trabalhar nesse Natal, de hoje até o Natal, qual que é a previsão aqui para a região sudeste do nosso país? Previsão muito boa, viu, Milana? Na verdade, as condições não devem mudar com o que nós estamos encontrando aí nesses últimos dias, ou seja, dias começando com bastante sol, temperatura subindo rapidamente, atingindo aí acima de 30 graus, ou seja, uma temperatura que não é excessivamente alta, mas que gera aquela sensação de calor, aquele tempo mais abafado. Quem for para o litoral vai encontrar boas condições de lazer, quem for para o interior também vai encontrar boas condições. O tempo muda apenas no finalzinho do ano, ali entre os dias 27 e 28, quando chega uma frente fria. Até lá, muito calor, realmente dá para aproveitar bastante esses próximos dias. Tá ótimo, Williams Bini, muito obrigada aqui pelas explicações, pela previsão dessa nova estação. E se a gente não falar mais, um ótimo Natal, uma boa passagem de ano aí para você. Muito obrigado, boas festas a todos também. Obrigado, Williams. Grande abraço. O Link Record News aproveita agora, faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir você vai ver, a Alemanha procura tunisiano suspeito de atacar feira de Natal em Berlim. E ainda sobe para 36 o número de mortos na explosão de um mercado de fogo de artifício no México. É daqui a pouco, agora 11 horas e 36 minutos. Continue com a gente, até já. 11 horas e 41 minutos, Link Record News de volta na sua tela. Com a informação de que a polícia alemã procura um tunisiano após ter encontrado um documento de identidade no caminhão que atropelou uma multidão em uma feira natalina em Berlim. O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque e o autor está foragido. Sem provas, a polícia soltou o único suspeito que havia sido preso. Com o caminhão que atropelou os pedestres ainda no local do ataque, peritos colheram as últimas pistas. A chanceler Angela Merkel confirmou: foi um atentado terrorista. Mas a polícia ainda tem muitas dúvidas. Um refugiado paquistanês foi solto por falta de provas. O autor está foragido, afirmou o ministro do Interior alemão. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado, mas as autoridades ainda estão cautelosas com a informação. Uma das vítimas fatais é o polonês Lucas Urban, de 37 anos, encontrado morto dentro do caminhão. O primo é o dono da empresa de transportes onde ele trabalhava. Lucas deveria fazer uma entrega em Berlim. A polícia acredita que o autor do ataque roubou o caminhão. A brasileira Brisa estava perto do mercado. Tinha muitas ambulâncias na rua, o trânsito estava parado, não tinha condições, foi tudo bloqueado. Aqui na Europa, houve diferentes reações ao ataque. Autoridades de alguns países pediram para a população não se intimidar, apenas confiar na polícia. Mas em várias cidades, a segurança foi reforçada, principalmente nos eventos festivos, com grande aglomeração de pessoas. Ainda muito emocionados, os alemães voltaram a Breitscheidplatz. As velas homenagearam os que morreram nesse mesmo lugar. No portão de Brandemburgo, o principal ponto turístico da cidade, as cores da bandeira alemã e de Berlim também lembraram as vítimas. E a segurança foi reforçada em vários países da Europa depois do ataque. O reforço deve acontecer principalmente nos eventos festivos e locais com grande aglomeração de pessoas. O ataque também deve prejudicar a política de portas abertas adotada até agora pelo governo alemão, que recebeu cerca de 900 mil refugiados durante 2015. Com a suspeita inicial de que o autor do atentado fosse um refugiado do Paquistão, algumas forças políticas aproveitaram para transformar o ataque em tema eleitoral e colocaram a culpa do ataque em Angela Merkel. E agora a gente fala sobre o México. Subiu para 36 o número de mortos na explosão de um mercado de fogos de artifício no México. As imagens, a gente vai ver aí, mostram um momento em que os fogos começam a explodir e uma enorme nuvem de fumaça se forma aí no céu. Segundo as autoridades, casas próximas ao mercado também foram atingidas. O número de feridos já passa de 70. A população foi orientada a manter uma distância de 5 quilômetros da área do acidente, que aconteceu em Tutepec, cidade conhecida pela venda de produtos pirotécnicos. Então, subiu para 36 agora esse número de mortos nessa explosão.
Bom, a gente segue agora ainda falando sobre esse acidente que aconteceu, a explosão no México. Vamos falar porque estamos na época de festa. Muitas pessoas, inclusive, utilizam fogos de artifício nas comemorações de Natal, Ano Novo. E aí é muito importante a gente ter alguns cuidados que devemos tomar nesse momento. Exatamente. Para isso, a gente conversa agora por telefone com a capitã do Corpo de Bombeiros, Cíntia Nardi. Capitão, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Link Record News. Bom dia para a senhora. Um bom dia para vocês, Nolan, Lidiane e para todos os amigos do Record News. Capitão, nessa época do ano, como a gente disse aqui nessa introdução, principalmente no Réveillon, né, muita gente utiliza aí os fogos de artifício. Onde eu devo comprar? Eu que gosto muito ali, né, daquela festa pirotécnica bem bacana, onde que eu devo comprar esses fogos de artifício, capitão? Então, a gente orienta que as pessoas só comprem os produtos, né, os fogos de artifício, realmente nos locais, nas lojas licenciadas pelo Ministério do Exército. Então, realmente fica difícil da gente saber quais lojas são licenciadas. Mas pergunta, né, quando for comprar, pergunta se a loja é licenciada, pede alguma documentação para que você não seja enganado e não compre um material que não seja feito teste e tudo mais. Uma vez comprado, como é que deve ser feito o transporte desses fogos aí também? Por exemplo, comprei agora para promover a queima de fogos no Natal ou no Réveillon, onde eu posso armazenar esses fogos com segurança? Então, se for armazenar em casa, sempre procurar armazenar em locais arejados e locais secos, né? Longe de qualquer fonte de ignição, longe de fogão, de esquema, de qualquer fonte de calor. Então, realmente tomar esse cuidado na hora de estar armazenando esse produto. O transporte dele, infelizmente, tem que ser feito dentro do veículo de cada um, né? Um transporte rápido, se for da loja para sua casa, mas evitar que esse produto fique em bolso da calça, próximo do corpo das pessoas. Então, realmente colocar em um recipiente adequado, que realmente já vem com ele, né, numa caixa, põe o carro, leva para casa e colocar num local seco e longe de fontes de ignição, longe de crianças. Realmente tomar cuidado nesse armazenamento até a utilização. Quem deve manusear a esses fogos de artifício, capitão? Tudo bem, eu não tenho muita experiência, mas eu li ali na caixa as instruções, quais são elas. Eu posso manusear mesmo? E que tipo de cuidado eu devo ter? Olha, a gente orienta nunca deixar perto de criança, procurar comprar aqueles fogos de artifício com suporte, porque aí você não precisa usar o fogos na sua mão. Então, você coloca o fogos, dá a ignição nele e toma uma distância de segurança de 30 a 50 metros para o fogo conseguir dar a ignição sem você estar por perto, né? Então, tomar esse cuidado na utilização, essa distância de segurança. Se o produto falhar, o que é muito comum, fazer a inutilização dele. Para você fazer a inutilização, você molha ele, mergulha ele dentro da água, porque aí ele não corre o risco dele entrar em ignição logo após, ou no momento que tem um perto, tomar esse cuidado também. Capitão, é muito comum também as queimaduras nessa época do ano, seja por fogos de artifício ou por algum outro motivo. Então, qual a orientação que as pessoas devem seguir no caso de queimaduras? É aconselhável, então, colocar água fria ali para aliviar um pouco a dor? O que pode ser feito no primeiro momento antes de procurar realmente um atendimento adequado, um atendimento hospitalar? Olha, no primeiro momento, é permitido que as pessoas coloquem água. Não precisa ser água fria, somente água em temperatura ambiente. Ela faz com que a queimadura cesse, né? Por aquele momento, ela pare de queimar, porque realmente quando uma pessoa se queima, essa caloria ela vai queimando realmente aos poucos o tecido da pele. Então, se a pessoa colocar água, temperatura ambiente, essa queimadura, ela cessa. Então, é importante que você coloque água.
Agora, existe uma complicação quando muita área do corpo está afetada pela queimadura. Se a pessoa colocar muita água, resfriar todo o corpo, é possível que a pessoa entre em hipotermia, né? Uma das funções da pele é manter a temperatura do corpo. Então, é aconselhável a gente jogar água se for pouca área atingida. Se for muita área atingida, muita área do corpo atingida, é melhor o socorro imediato e muito rápido. Tá ótimo. A gente conversou aqui com a capitão Cíntia Nardi, ela que é porta-voz do Corpo de Bombeiros. Capitão, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Link Record News. A gente deseja um ótimo fim de ano e com poucas ocorrências aí para o Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Muito obrigada. O Corpo de Bombeiros está sempre à disposição. Obrigada, boas festas. Bom, a gente segue agora com outros destaques no noticiário, porque num ano de crise, poucos empresários têm realmente uma boa história para contar. Lidiane, apesar desse cenário, é possível crescer se o empreendedor conhecer bem o mercado e usar a criatividade para atrair a clientela. 2016, ano de crise financeira para todo mundo, certo? Errado. Para o Eduardo, o ano foi de expansão da empresa em Brasília. Ele criou uma marca de cerveja e passou a produzi-la em Goiânia. O galpão virou uma espécie de distribuidora da marca. Nos fins de semana, o local é aberto ao público e se transforma em bar. Ano que vem, a empresa vai crescer. Neste galpão, será montada uma fábrica para produzir a própria cerveja. E a expectativa é de que em 2018 já tenha a produção da bebida por aqui. A empresa, que começou pequena, vendendo cerveja artesanal em uma Kombi, vem dando passos ousados ao longo do tempo. Segundo o empresário, tudo é fruto de planejamento e trabalho duro. Abrir uma empresa não é uma escolha tão simples assim, né? E não é para qualquer perfil. Então, é importante que antes de tomar essa decisão você realmente entenda no que você está se metendo, né? E o comportamento que você realmente tem que ter para conseguir levar isso para frente. Para este consultor de negócios, conhecer o mercado e o público são a alma do empreendedorismo e garantem ao empresário mais segurança para ter sucesso nas vendas. Mesmo em tempos difíceis de crise, dá para manter o negócio no azul se o empreendedor seguir algumas orientações básicas, como dominar bem o mercado onde vai atuar, controlar as finanças, oferecer atendimento diferenciado ao público e, principalmente, se planejar. Eu preciso conhecer o meu mercado. Né? Quem são os meus clientes, onde é que esses clientes estão, qual é a faixa etária, qual é o poder aquisitivo, em relação a fornecedores, né? Essas pessoas que vão fornecer a matéria-prima ou vão fornecer os produtos que eu vou revender. Né? Além disso, conhecer o meu concorrente. E o mais importante, procurar investir em uma atividade que você goste e seja inovadora. Muito bem, agora lá vai uma pergunta. Você já comprou todos os presentes de Natal? Não? Então você faz parte aí da massa dos 15 milhões de brasileiros que deixaram as compras para essa semana bem em cima da hora. E em tempos em que é preciso economizar, são as lembrancinhas que fazem muito sucesso nas ruas. Confusão entre consumidores, vendedores e sacolas. Não é só impressão, é muita gente correndo atrás do presente de Natal nas ruas de comércio popular da 25 de março, em São Paulo. Uma pesquisa revelou que quase 15 milhões de pessoas deixaram para fazer as compras nos últimos dias antes do Natal. O principal motivo para adiar as compras, segundo o levantamento, é a espera de promoções de última hora. Mas aí o consumidor corre o risco de levar as últimas peças do estoque ou até mesmo nem encontrar o presente que havia escolhido. Vim para comprar feijão marca, acabei levando de outras. Mas achou o que você queria? Não encontrei. Em cima da hora, menos tempo para pesquisar e comparar. Fora que com o 13º na mão, fica mais difícil de resistir aos gastos. Deixa para última porque quando recebe o 10, né, para poder, gastar. A semana em janeiro ninguém tem mais nada, né? Talvez seja o momento de chegar em casa, olhar para onde vai ser direcionado esse dinheiro, que é um dinheiro bom que pode, por exemplo, ser usado para, pelo menos uma parte dele, para pagar algumas dívidas. Mas a crise não está permitindo presentes caros. Em média, o brasileiro vai gastar até R$ 235 com os familiares e amigos. Este é o ano de presentear com lembrancinhas. Ursos de pelúcias para as crianças,
quadros, porta-retratos para adultos. A dica é ter um orçamento em mente e uma lista na mão. Definir a loja antes de sair de casa e saber o que vai comprar. Sair sem destino é uma armadilha. A Fernanda sentiu na pele. E é só levar presentes para as mães. Mas olha só a sacola cheia. Tem as afilhadinhas, sobrinha, sobrinho. Só criança tá levando. Ao ir comprar o presente, eu tenho que ter uma visão de todo. E planejar é essencial. Eu tenho que sair de casa com todo o meu planejamento. Para quem eu vou comprar, o que eu vou comprar, qual o limite de verba que eu tenho. Com cautela na hora de gastar ou agindo por impulso, se depender de quem deixou para a última hora, esse Natal será repleto de presentes. A gente se planejou e vai gastar pouquinho para todo mundo ganhar um presentinho. Muito bem, momento de interatividade aqui na tela do Link Record News. Temos aí como referência o ajuste na velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros aqui em São Paulo. Na gestão atual, a velocidade sofreu uma redução e para a próxima gestão do prefeito João Dória vai haver um ajuste. Em algumas pistas a velocidade será aumentada, em outras será mantida. Perguntamos então para você se você acha que a redução de velocidade nas vias de todo o Brasil implica diretamente na diminuição do número de acidentes. Hashtag Link Record News pelas redes sociais para votar e participar, ou ainda faça isso pelo nosso WhatsApp no número que aparece na sua tela. Já tem participação. Tem participação, a gente vai dar uma olhadinha então. Quem mandou e de onde é? Vamos ver? O Retanho Valência do Rio de Janeiro. Acho que essa redução de velocidade vai diminuir um pouco os acidentes, mas eles devem continuar. Tá aí, obrigado, Retanho. O Márcio de Osasco colocou: não acredito que a velocidade está diretamente ligada aos acidentes. O que precisa fazer é melhorar a infraestrutura nas estradas e rodovias. Obrigada, Márcio. Nair de Campinas sempre participa aqui com a gente. Sim, a diminuição da velocidade não resolve, mas ajuda um pouco. Obrigado, Nair. Faça como eles então, participe, mande a sua mensagem. Enquanto isso, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até daqui a pouquinho então, continue com a gente. Link Record News de volta na sua tela agora, 12:01, horário brasileiro de verão. Uma boa tarde agora para você aí de casa. Boa tarde para você. Uma medida provisória autorizou o aumento ou a redução no preço dos remédios fora das regras do reajuste anual, que é sempre anunciado em março. Quem explica é a repórter Patrícia Piazza. Oi, Patrícia. Olá, pessoal do Link Record News. Olha, a justificativa é que aumentos ou reduções são necessários em casos emergenciais para estimular a produção de medicamentos que estão com preços defasados ou em situação de desabastecimento no mercado. Segundo o Ministério da Saúde, a medida não vai afetar preços no varejo. Ela vai, na verdade, ser usada para regular produtos hospitalares, medicamentos usados em casos de epidemia ou em casos de doenças graves, que são distribuídos pelo SUS. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Patrícia. As autoridades da Bahia fazem um alerta para que a população procure os serviços de saúde quanto antes, caso apresentem sintomas de uma doença ainda não identificada. Por isso o repórter Felipe Brandão conta mais detalhes sobre esses casos para a gente. Felipe. Olá, pessoal do Link Record News. Olha, já chegou a 22 o número de pessoas que relataram os mesmos sintomas: dor muscular intensa e a urina escura. Esses sintomas desaparecem depois de alguns dias, mas os médicos querem descobrir a causa para estudar melhor esse problema. Todos os pacientes moram em Salvador, sendo que 14 confirmaram que comeram peixe. Até o momento, a Vigilância Sanitária não coletou amostras de alimentos porque os casos foram avisados tardiamente. Os hospitais estão orientados a notificar imediatamente esses casos suspeitos. Voltamos aos estúdios da Record News. Felipe, pelas suas informações preocupantes, né, Lidiane? Já pensou? E ainda mais Salvador, né? É um destino comum para muitos turistas. Agora, fim de ano, o pessoal tem que prestar atenção mesmo. A única coisa que encontraram em comum é o consumo de peixe. Mas ainda, como o Felipe mesmo disse, não foi coletada uma amostra, já que esses casos foram colocados aí tardiamente após o consumo já da refeição. E aí não foi possível verificar se realmente essa particularidade do consumo de peixe realmente pode ter sido a causa. Cuidado, então, pessoal, por lá. E familiares de pacientes denunciam condições precárias de atendimento no Hospital do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista. De acordo com eles,
Falta material e no pronto-socorro, as macas ficam no corredor enquanto não surge vaga em um leito. Walter Rodrigues, de 66 anos, está com a saúde bastante frágil. Com uma câmera escondida, nossa equipe entrou na enfermaria onde o metalúrgico aposentado está internado há quase uma semana. Ele deu entrada no hospital do Campo Limpo, na Zona Sul, com insuficiência cardíaca e respiratória, além de suspeita de infarto. A irmã conta que nos primeiros 3 dias, Walter foi colocado em uma maca no corredor do pronto-socorro, com frio e em condições precárias. No domingo eu improvisei um papagaio com garrafa PET. Cortei a garrafa e coloquei esparadrapo em volta para ele não se machucar, até que na segunda-feira eu consegui comprar um de plástico. Fraldas geriátricas também estariam em falta. Então, eles disponibilizam, porém com um número limitado. Hoje, por exemplo, no período da manhã, quando trocou o plantão, a enfermeira disse que tinha uma fralda para cada paciente, porém só ia trocar os que tivessem de cocô. Para o dia inteiro? Para o dia inteiro. Essas fotos mostram um paciente em uma das macas do corredor. A fralda não foi trocada e a urina se espalhou pelo colchão. As enfermeiras do hospital também estariam se negando a dar banho nos pacientes. Alegam que o número de funcionários foi reduzido e não conseguem realizar todos os atendimentos. Com isso, muitas pessoas internadas aqui acabam ficando vários dias sem higiene. Ficou 4 dias sem banho. Tomou banho no 4º dia porque eu dei. Discutindo com a enfermagem que se ele caísse a responsabilidade era delas e do hospital, não minha. Ao lado de Walter estão outros 6 pacientes. Este acompanhante também reclama que não há fraldas. Ele ainda denuncia que falta higiene com as roupas de cama. No posto de enfermagem da ala, uma funcionária diz não saber se faltam ou não fraldas. Não estou sabendo disso, não. Está sabendo alguma coisa? Não tem fralda? Não vai dar uma coisinha? Está com pouco, está realmente pouca fralda no hospital, porque eu tinha falado. Tem nada de pacote em casa que deve por ela. No hospital há um setor conhecido como puxadão. É uma sala grande onde os pacientes aguardam vagas em leitos ou no centro cirúrgico. Este senhor contou que estava lá há 8 dias. Você está bastante tempo esperando aqui? Desde quando? Desde segunda passada. Faz mais de uma semana, então. Esta acompanhante diz que a mãe também aguarda vaga para a cirurgia. Vocês estão desde quando? O acúmulo de sujeira no pronto-socorro é outra reclamação dos acompanhantes. Os banheiros lá é sujo. Na marca, né? Meu irmão também dá. Aqui tá melhor, porque você vai o banheiro para mim, vem pra comer. Você estava lá no PS mesmo. Não tinha condição, não. Então era toda uma sujeira no chão, papel pro chão, xixi no chão. Os trabalhadores do setor de limpeza do hospital estão em greve. A empresa terceirizada responsável pelo serviço teria atrasado o salário e diversos benefícios dos empregados. Está atrasado o pagamento, tudo, VR, cesta básica, 3 cestas básicas, férias, os funcionários saem de férias, no retorno não volta, não recebe nada. São poucos os que seguem trabalhando normalmente. Tem ninguém para limpar? Como é que fica o hospital aqui? Fica daquele jeito. Fica sujeira total, aí não tem coletor para coletar. Os pacientes é que pagam com isso, né? A autarquia hospitalar municipal informou que o paciente Walter Rodrigues toma banho regularmente, auxiliado pela equipe de enfermagem, e que o papagaio para uso exclusivo foi entregue ao acompanhante. Disse ainda que foi reduzido em mais de 50% o tempo de espera por um leito. Silene diz que segue tendo que dar banho no irmão e que ainda não recebeu um papagaio para o uso exclusivo dele. Eu diria o seguinte, não é só o meu irmão, mas eu acho que é uma questão de cidadania e humanização. Eu penso que nós vivemos uma politicagem, ao invés de viver uma política pública como deveria ser. Quem tem o poder de fiscalizar e denunciar esse tipo de hospital municipal são os vereadores, mas aqui em São Paulo, que parece que eles estão ocupados demais em aumentarem ali os próprios salários, né? Bom, mudando de assunto agora, ano novo chegando e começam as matrículas de atividades extracurriculares das crianças.
como não deixar seu filho sobrecarregado, hein? Você vai ver agora em uma entrevista que a Lidiane gravou com a nossa colunista e neuropsicóloga Débora Moss. Ano novo chegando e começam as matrículas de cursos para as crianças. Inglês, espanhol, dança, futebol, violão, coral. Como saber quais atividades são ideais para cada idade e como não deixar a criança sobrecarregada? Para falar sobre isso, recebemos a colunista e neuropsicóloga Débora Moss. Débora, obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada. E aí é a seguinte questão: como deixar a criança ocupada, mas não sobrecarregada? Esse é o ponto, né, Lidiane? Porque o céu é o limite, né? Tem um monte de atividades, os pais muitas vezes trabalham e essas atividades no contraturno da escola também é uma maneira de manter os filhos ocupados, com atividades saudáveis, mas precisa ser algo leve, algo proveitoso para as crianças, que elas curtam, que seja algo prazeroso e não mais uma obrigação. Então, é importante que a criança não seja exigida, não tenha pressão de um desempenho, né? Que ela seja exigida numa performance, que ela ainda não tem idade para isso. Então, precisa ser algo realmente tranquilo para a criança. E tem algumas crianças que são mais agitadas, gostam de ter muitas atividades, e tem outras que gostam de brincar mais livremente. Então, é preciso chegar nesse equilíbrio, né? Ter tempo para poder fazer lição, tem tempo para fazer atividade, tem tempo para brincar também, de uma forma livre e espontânea. E a partir de que idade a opinião da criança deve ser levada com um peso maior? Por exemplo, a minha filha, eu a coloquei na natação com 6 meses de idade. Óbvio que ela não teria como optar e escolher, mostrar realmente se gosta ou não daquela atividade com aquela idade. E a partir, então, de qual idade esse esporte poderia ser colocado mesmo? Se ela falasse, não, mamãe, eu não quero a partir de agora, deveria ser respeitada essa opinião ou ser encarada como uma fase que pode passar? Então, Ligiane, por exemplo, a natação, muitas vezes é preciso questionar qual que é o objetivo dos pais, né? Então, eu também coloco meus filhos na natação porque eles precisam saber nadar, né? Por uma questão de sobrevivência, de segurança. Depois de um tempo em que você percebe que teu filho já tem essa habilidade dentro da água, não corre riscos numa situação, né, de estar sozinho na piscina, agora, daqui para frente, também vai depender se essa criança quer ir além, né, somente da questão da habilidade. Se ela quer ser uma nadadora, se ela quer fazer treino, competição, e aí cabe ela decidir. Então, dá para se chegar num equilíbrio, né, de atender uma necessidade naquele momento e além, né, daquilo que a criança está querendo para a vida dela, né? Como algo que ela curta, que ela sinta prazer e que ela quer avançar nisso, que ela quer melhorar a performance nisso. Tem alguma idade onde a gente deve perceber que essa opinião mais forte da criança? Olha, tem criança que desde cedo já tem um dom para algumas coisas, né? Então, aquela criança que sabe dançar, que joga bem a bola. Mas uma coisa é ter esse dom, né? Que os pais já percebem. Outra coisa é a disciplina que essa atividade extracurricular exige. Porque uma coisa é ele adorar jogar bola, outra coisa é respeitar as regras do time, né? De ter um treinador, né? De ter... eu adoro dançar, mas chega lá, a professora de balé não deixa dançar livremente, né? Então, às vezes, tem uma expectativa dos pais, né, frente a uma habilidade da criança, e tem também um impacto com a realidade, né, no dia a dia, na atividade que tem as suas exigências. Então, é esse equilíbrio que precisa chegar. E quando a mãe ou o pai, por exemplo, projetam para aquela menina balé, enquanto a garotinha pede para fazer karatê. E aí, como equilibrar a vontade da criança, às vezes muito novinha, com a expectativa e a esperança dos pais? Então, a criança, ela não nasceu para resolver problemas mal resolvidos dos pais, né? Então, já teve até esse tema em novelas, né? E essa questão de que o filho vem para suprir uma falta, né, da mãe, do pai, enfim, só vai causar frustrações. Então, assim, ela querer fazer balé para atender uma expectativa da mãe, isso não... Né, a chance de dar certo é muito pequena. Então, é uma questão de realmente chegar num consenso aí de que não é para minha filha balé, eu vou ter que lidar com isso de uma outra maneira. Hoje em dia tem balé até para adulto, né? Sim. Então,
mostrar para a filha o que é o karatê, porque também ela não sabe o que é o karatê. Ela ouviu, da onde que ela viu, aonde que, né, que existe para ela conhecer, para ela fazer, estímulo, da né? onde que surgiu essa ideia e ela, né, passar por um treino, um teste, enfim, para ver se era isso que ela tinha como ideia. Porque as crianças têm muitas vontades, mas elas não têm a vivência para saber se corresponde mesmo. Como você colocou, tem crianças com personalidades diferentes, com mais habilidades para algumas coisas, outras não. Temos aí, dois tipos de crianças no geral. Aquelas crianças que pedem para fazer tudo. Então, querem fazer desde a robótica, o violão, o coral, a natação, querem se manter ali sempre na atividade. Os pais devem também permitir, nesse primeiro momento, que elas consigam, na medida do possível e do poder aquisitivo também de cada um, se engajar no que elas mostram ali realmente vontade? Sim, vale a pena, porém sempre com os pés no chão. Né? Então, assim, é possível nessas escolinhas, né, de cursos que elas possam fazer uma experimentação, né, por alguns dias para ver se é isso mesmo, porque tem muitas crianças que é um pouco fogo de palha. Quer fazer um monte de coisa e no final acaba o semestre e nem completou aquilo que começou no início. Então, isso precisa alinhar com a criança. Então, vamos conhecer, vamos ver se é isso mesmo que você quer e também não deixar de desistir logo de início. Então, não deixa de desistir. Não deixa de desistir. Então, claro, chega um ponto que está sofrido, está se sentindo pressionado, ok. Mas tomar esse cuidado de que no primeiro mês que começou o curso de robótica, não era, eu achei que eu ia fazer um robô e agora eu estou só nos primeiros parafusos. Então, né, estava numa expectativa que não coisa. Calma, vamos dar uma chance, vamos dar um tempo, porque senão os pais acabam gastando muito dinheiro. E à toa. À toa. Agora, por outro lado, também tem aquelas crianças que são muito tímidas, retraídas, que precisam, às vezes, daquele empurrãozinho, inclusive para perder essa timidez e acabarem se desenvolvendo um pouco melhor. Sim. Como é que os pais também podem incentivar aquela criança a procurar uma outra atividade, uma atividade extracurricular que possa auxiliá-la? Assim, precisa apresentar o que tem, né? Uma criança mais tímida, você não vai pôr ela logo assim no coral, né? Ou num teatro, né? Existem até trabalhos para ajudar essa criança, mas num primeiro momento já expor ela é complicado. Então, mostrar o que existe, o que tem, quais são as opções que a família pode arcar e incentivar pelo menos experimentar. Pelo menos dar esse empurrãozinho de incentivo. Oficinas, aproveitar férias, às vezes, para já começar a trazer essas opções que existem por aí. Mas não pode haver sofrimento, né? Porque são atividades que têm que ser prazerosas, né? A lição de casa é obrigação, estudar para a prova é obrigação. Mas esse contraturno tem que ser algo prazeroso, leve, que a criança... né, vivencie de uma maneira lúdica, brincando, né, sem nenhuma expectativa de que isso vai fazer com que ela deixe de ser tímida. Claro. Agora, além da expectativa de uma melhora de desenvolvimento da própria criança, deve ser colocado também para a criança que essas atividades, por exemplo, têm um custo, que esse custo envolve o trabalho do papai e da mamãe, que é algo prazeroso sim para ela, mas que ela deve dar valor, até porque também tem aí um empenho financeiro por parte dos pais. Isso também deve ser colocado em questão? Sem dúvida, sem dúvida. Não só o custo, mas o leve traz que, né, às vezes as mães são motoristas durante a semana, e tem que estar tudo tem que implicar nesse investimento da criança e nesse reconhecimento de que está sendo feito isso em prol do seu desenvolvimento, mas que realmente isso implica numa logística e tem um custo tudo isso. Mesmo lugares que às vezes é gratuito, né, é um tempo, né, que se despende de ir até o lugar, ela está deixando de fazer outras coisas, então acaba sendo mostrar esse leque de escolhas para os filhos, né? Quando você escolhe a opção A, você perdeu a B, né? Você deixa a B de lado. Então, vamos aproveitar essa opção da melhor maneira possível. Com equilíbrio e dando valor às oportunidades, né, Débora? Sem dúvida, sem dúvida. Débora, muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. A Débora que mostra um pouquinho do contexto e do panorama do que a gente pode providenciar aí para os nossos filhos no próximo ano, sem realmente exaustão, com mais equilíbrio na rotina das crianças. Sem dúvida. Obrigada, Débora. Até a próxima. Até a próxima.
O Link Record News aproveita agora, faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Link Record News de volta, meio-dia, 22 minutos, pelo horário brasileiro de verão. E de volta falando sobre a economia. O IBGE divulgou agora há pouco a prévia da inflação de dezembro. O IPCA 15 teve variação de 0,19%. A taxa ficou abaixo da registrada em novembro e é a menor para o mês desde 1998. Momento de interatividade agora na tela. Perguntamos para você com base nas modificações que acontecem aqui em São Paulo. Na atual gestão do prefeito, houve uma redução no limite de velocidade das marginais Pinheiros e Tietê. Agora, na próxima gestão, prefeito eleito João Dória, uma outra modificação vai acontecer. Esse limite de velocidade será elevado em algumas pistas e mantido em outras. Perguntamos se você acredita que a redução da velocidade implica diretamente na redução, na diminuição também do número de acidentes. Hashtag Link Record News para votar e participar pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp é possível. DDD 11 95307 1851. E a gente tem participação aqui na nossa tela. Vamos ver de onde, quem mandou para a gente. O Vanderlei de São Paulo. Sim, pois os condutores de motos são muito imprudentes e os motoristas irresponsáveis. Tá aí, Vanderlei, obrigado pela sua participação. Então, ele acredita que a redução tem a ver, sim, com a redução do número de acidentes. O Jonas de Hortolândia, interior de São Paulo, compartilha o seguinte: a redução de velocidade reduz os acidentes, sim. E o limite de espaço entre um veículo e outro ajuda mais ainda a evitar acidentes que muitas vezes são bem graves. Tá certo, Jonas? Obrigada pela mensagem. Cabral, Diadema, Grande São Paulo, a redução de velocidade não diminuiu os acidentes. Ele diz que não. Para que exista a redução, é necessário beber e não dirigir. Se o motorista for pego dirigindo bêbado, teria que ser penalizado com prisão severa, 30 anos de cadeia, sem fiança. É a opinião do Cabral. Tá certo, Cabral. Muito obrigado pela sua participação aqui no Link Record News. Tem também mensagem do Milton, agora de Minas Gerais. Sou a favor da redução de velocidade em todo o Brasil. Com certeza vai diminuir muito o número de acidentes nas rodovias do Brasil. Valeu, Milton. Obrigada pela mensagem. Temos mais uma aqui, o Jocélio Barros Feitosa, de Diadema, também, Grande São Paulo. A velocidade nas vias expressas não interfere em acidentes graves ou não graves. Tá aí a opinião do Jocélio. Você também pode opinar pelas redes sociais, hashtag Link Record News, ou então mandar aí seu recado, sua opinião, pelo nosso WhatsApp. O telefone aparece agora na sua tela, é o 11 95307 1851. A gente segue agora com outros destaques do noticiário, porque uma perseguição policial acabou com a morte de uma criança em São Paulo. O garoto brincava na rua de casa quando foi atropelado por um carro dirigido por um assaltante. E Nayan, de 7 anos, andava de skate em frente de casa quando foi atropelado por um suspeito que fugia da polícia. O menino foi arremessado a cerca de 20 metros de distância e caiu em cima deste carro estacionado. Quando eu cheguei, ele já estava totalmente desfalecido, ele não se mexia e a gente estava esperando o pior em função de como ele estava. O menino recebeu os primeiros socorros de um vizinho que é bombeiro, mas não resistiu. E Nayan foi atropelado por este carro, roubado no dia anterior. As marcas no capô e no para-brisa foram causadas pelo impacto com o corpo do menino. Quem dirigia era Israel Martins, de 23 anos. Israel já tinha 4 passagens pela polícia por roubo. Ele saiu da cadeia no último dia 7 de dezembro, mas ainda cumpria pena em regime aberto. O acidente por si só já é grave. Imagina quando invade uma criança com 7 anos de idade, né? Torna-se mais grave, inclusive ele fugindo da polícia. O dono do carro roubado não quis gravar entrevista. Ele diz que foi abordado por 2 bandidos quando estava estacionado numa rua da zona leste de São Paulo. Ele reconheceu Israel como sendo um dos ladrões. E um ex-cabo do Exército foi preso no interior de São Paulo suspeito de chefiar uma quadrilha de roubo de cargas. Ele vivia em uma mansão e tinha carros de luxo na garagem. O ex-cabo do Exército, José Ailson, foi preso em casa neste condomínio de luxo em Jundiaí, interior de São Paulo. Na garagem, um carro avaliado em mais de R$150 mil. A polícia chegou até o ex-militar depois de investigar pelo menos 3 assaltos a caminhões que iriam descarregar equipamentos eletrônicos no aeroporto de Guarulhos.
foram pelo menos 20 ataques liderados por ele. Os criminosos utilizavam equipamentos modernos para bloquear os sinais rastreadores dos caminhões. Quando caminhões vinham para fazer a entrega para as empresas aéreas, eles eram vítimas. O motorista dava final de percurso, com isso o caminhão era desbloqueado, então essa quadrilha vinha e efetuava o roubo. O bando teria movimentado cerca de 16 milhões de reais só com os roubos. Durante as investigações, os policiais descobriram também que eles tinham conexões com outras atividades, como este laboratório para refino de cocaína e uma fábrica clandestina de cigarros que funcionava nesta casa. A prisão de José Ailson faz parte da Operação Carga Pesada da Polícia Civil e da Polícia Federal. Outros 32 mandados foram cumpridos em todo o estado. O tradicional Largo do Arouche, no centro de São Paulo, está tomado pelo consumo e pela venda de drogas. Tudo acontece na frente da Polícia Militar, que tem uma base na praça. Os PMs assistem a tudo sem fazer nada. O tráfico e o consumo de drogas acontecem sem disfarce em plena luz do dia. Este traficante de camisa azul fornece cocaína para o entregador de água. Ali mesmo, a droga é consumida. São vários grupos espalhados. Nem a criança é poupada. O homem prepara sem pressa o cigarro de maconha enquanto brinca com a menina. Depois, fuma com a criança ao lado. Motociclistas também fazem pausa na entrega para consumir maconha. O Largo do Arouche é uma das praças mais antigas de São Paulo, famosa pelos bares e pelos restaurantes. O consumo e a venda de drogas podem estar relacionados à proximidade da Cracolândia, que fica a poucos quarteirões daqui. Quem mora ou circula pela região reclama do crescimento da violência. O pessoal fica indignado, porque a polícia não está fazendo nada. Em nenhum momento da gravação, os traficantes foram impedidos de vender qualquer tipo de droga. Sequer foram abordados pelos policiais. Todo mundo vê, isso é uma coisa que está a olhos vistos de todo mundo, né? Então tem tráfico, tem consumo, isso qualquer hora você vê. O comando da Polícia Militar disse que vai analisar as imagens da reportagem. Mas adiantou que na região foram registradas 18 ocorrências de tráfico de drogas e 65 por porte de entorpecentes nos primeiros 9 meses deste ano. Além disso, foram mais de 1.200 prisões em flagrante no mesmo período. Agora, 12h29, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. A seguir, você vai ver. Governo da Bolívia culpa piloto e empresa Lamia pela queda de avião da Chapecoense. E ainda, o que é destaque nas redes sociais com o nosso colunista Rafael Calisto. Isso e muito mais em instantes aqui no Link Record News. Até já. 12h33, Link Record News de volta na sua tela. De volta, e o goleiro Jackson Follman, sobrevivente do acidente aéreo com o time da Chapecoense, passou por mais 2 cirurgias e ainda não tem previsão de alta. Os médicos operaram a perna direita, que foi parcialmente amputada, para receber uma prótese no futuro. Já na perna esquerda, o procedimento foi para fixar o pé e melhorar os movimentos. No mesmo hospital em Chapecó, o zagueiro Neto já consegue dar alguns passos com apoio e ficar sentado fora da cama. Ele pode ser liberado ainda esta semana para passar o Natal em casa. E o governo boliviano concluiu que a companhia aérea Lamia e o piloto Miguel Quiroga são os responsáveis pela queda do avião que matou 71 pessoas na Colômbia. A funcionária boliviana de controle de tráfego aéreo, Célia Castedo, também vai ser processada por autorizar o plano de voo. Bom, agora momento de interatividade. Aqui na tela do Link Record News, a gente perguntou para você se você acha que a redução na velocidade máxima das pistas em todo o Brasil tem a ver com a redução no número de acidentes. A gente pergunta isso porque ontem a assessoria do prefeito eleito de São Paulo, João Dória, disse que a partir do dia 25 de janeiro, a velocidade máxima nas marginais vão voltar a ser como era antes da gestão do atual prefeito, da atual gestão de Fernando Haddad, ou seja, as velocidades vão ser aumentadas novamente nas marginais Pinheiro
Pinheiros e Tietê, em São Paulo. A gente perguntou, você acha então que a redução na velocidade máxima tem a ver com a redução no número de acidentes? Você pode participar pelas redes sociais, #LinkRecordNews, ou então pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851, e a gente tem participação aqui na nossa tela. Vamos lá, opinião na tela agora do Antenor de São Paulo. A redução da velocidade nas marginais não mata as pessoas com a batida, mas mata as pessoas do coração por causa do estresse. Acho que precisavam fiscalizar os motociclistas. Tá ótimo, Antenor. Opinião registrada, então, aqui na nossa programação. Gustavo, de São Paulo, capital, a redução de velocidade nas vias faz aumentar os acidentes, porque ninguém consegue andar devagar e acaba causando um acidente, freando bruscamente perto dos radares. Tá aí a opinião do Gustavo, de São Paulo. A gente lembra, Gustavo, que nessa última gestão do Fernando Haddad, eles apresentaram números, pelo menos o número de acidentes fatais, aqueles com vítimas mortas, isso reduziu mais do que a metade nos últimos 2 anos. Obrigado, Gustavo. Tem também a participação que chega de Mauá. Jadir coloca aí: eu acredito que a única maneira de evitar os acidentes de trânsito é a direção defensiva. O condutor precisa perceber que, respeitando as regras de trânsito, os acidentes também serão reduzidos. Obrigada, Jadir. João Carneiro, de Feira de Santana, na Bahia. A diminuição da velocidade nas marginais é puramente para a fabricação de dinheiro, por meio das multas. Por isso, o atual prefeito não se reelegeu. Está aí a opinião do João Carneiro. Muito obrigado, assim como ele, muita gente pensa igual. Acredito que essa redução foi realmente por conta da indústria da multa em São Paulo. Bom, você pode continuar participando com a gente, assim como eles fizeram. #LinkRecordNews nas redes sociais, ou então pelo WhatsApp, o número aparece na sua tela, 11 95307 1851. Bom, e agora a gente segue, então, ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, para falar com a Sônia Souza, que aparece aqui na nossa tela sempre radiante, com boas notícias. Sônia, boa tarde para você. O que é destaque hoje no Record News Paulista? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Nolan. Boa tarde a todos. E olha, tem muita notícia boa sim no Record News Paulista de hoje que está imperdível. O verão começou hoje, né? Agora imagine, com esse calorão, se a gente tivesse um protetor solar que, além de proteger muito bem a pele, ainda fosse bem resistente à água. Pois é, pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, aqui no interior paulista, descobriram que o segredo dessa mágica toda, proteger a pele e ficar resistente, bem resistente à água, está nas asas de um pequeno inseto, a libélula. Uma matéria bem bacana que a gente vai mostrar aqui. E há 3 dias das comemorações natalinas, nós vamos mostrar uma família de Campinas que é apaixonada por essa data. Eles têm mais de 500 Papais Noéis em casa, espalhados pela casa aí. E a família Benatti leva a sério todas essas tradições, inclusive de ter esse monte de Papai Noel. E eles passam isso até para gerações mais novas. São muitas matérias bacanas e eu espero vocês a 1h da tarde aqui no Record News Paulista. Até lá, Lidiane e Nolan. Até lá, Soninha. Legal essa tradição de Papai Noel, né? Eu adoro essa época também. Muito bom, muito bom. Muito bom. Lidiane, tem um monte de Papai Noel em casa, Lidiane? Tenho alguns, eu gosto. Legal. O trabalho é para embalar tudo depois que acaba, então, a comemoração. Mas aí a gente faz com carinho e guarda para o próximo ano. Guardando bem sempre tem, né? Isso mesmo. Bom, agora a gente convida, então, o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, bom dia para você. Quais são os destaques aí nas redes sociais? Tem alguma coisa a ver com o Natal ou ainda não? Os internautas esperam um pouquinho ainda para a chegada do Natal? Ainda não, Nolan. Boa tarde para você, boa tarde, Lidy, e boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Tem bastante coisa, não de Natal. Primeiro, lembra quem assiste o link aqui viu que ontem eu falei daquela casa do Mark Zuckerberg meio de Homem de Ferro, assim, aquela casa tecnológica. Então, olha só, roda o VT. Good morning, Jarvis. Dá para eu ir contando para vocês porque ele fala em inglês. Ele está abrindo a cortina da casa dele e ele está conversando com uma voz, dá uma olhada. Essa voz, ele colocou a voz, inclusive, daquele ator, o Morgan Freeman, sabe? Para ser a voz da casa dele. E ele está mostrando que ele controla a casa dele com o celular. E então ele vai mostrando que ele vai trocar de camiseta, que ele vai fazer a torrada de manhã. Olha, a máquina falou, dá uma checada na sua filha. Aí ele vai lá, olha, essa é a filha dele mesmo. E, olha lá, ele está conversando. Jarvis é o nome da máquina que ele colocou. Olha lá, camiseta.
Ele dispara a camiseta do tubo para ele. Uau! É muito engraçado. Parece aquele lançador, né, de tênis. Exato. E a torrada que ele solta, avisa, a torrada está pronta. Jarvis é o nome do mordomo digital do Homem de Ferro. É o mesmo nome, ele colocou até para lembrar disso. Seria aí um nome, ele colocou um nome engraçado, que é mais ou menos seria o equivalente a Jarbas aí, vai, um nome assim bem engraçado que ele quis colocar. Essa é a casa tecnológica, ele passou o ano inteiro trabalhando nisso, ele está tentando melhorar isso, era disso que eu estava falando ontem. Hoje tem o vídeo que ele soltou no Facebook dele mesmo, Não, da muito conta legal. dele, legal, né? Agora não pode nunca faltar um gerador. Exato, exato. Né? É uma máquina, é uma máquina, mas é uma casa inteligente. Ele está testando, porque ele tem grana para isso, tem tecnologia para isso. Vamos ver quando chega para os consumidores, quando a sua casa vai ter um, sei lá, Jarbas suco. Aí vem, né? Logo deve acontecer algo do tipo. O negócio é quando a máquina se revoltar e você pedir e ela tirar que nem a camiseta. Lá. Boa noite, pum, vem um tênis na sua cabeça, né? Vamos ver, estão trabalhando, mas fiquem de olho. Ano que vem, vamos ver se isso avança mais um pouco, né? Legal. Futuro chegando. Além disso, mais pessoas no mundo da internet. O maior youtuber do mundo, que eu falei para vocês, muito dele esse último mês, ele bateu 50 milhões de inscritos, ele ia apagar o canal, lembra? Apagou nada, ganhou esse prêmio aqui do YouTube, esse troféu vermelho, um troféu de rubi pelos 50 milhões dele. Ele tá meio nervosinho com o YouTube, ele colocou a foto do canal dele, justamente o Zuckerberg, que é o rival, né, do Facebook. Mas olha lá, ele mostrando em casa, recebeu o prêmio, ganhou o prêmio de maior youtuber do mundo, aí 50 milhões, o único que chegou nessa marca. Mas um instituto de Los Angeles, chamado Zephyr, fez um levantamento. Eles fazem estudos para ver quem são os mais influentes da web. Ele fez um estudo de YouTube, saiu hoje. E o maior youtuber, o mais influente do YouTube no mundo não é esse cara, mesmo com 50 milhões que ele tem de assinantes. Quando eu estava vendo a matéria, eu tomei um susto com a foto. A foto era do Fábio Porchat. O Porta dos Fundos é o canal de YouTube mais influente do mundo para esse instituto. Saiu hoje. Eu estava olhando assim, aí o texto em inglês, né? Eu vi a foto do Fábio, eu falei, mas tem a ver. Você nunca vai adivinhar quem é o mais influente do YouTube no mundo. Foi o Porta. Legal, né? Brasil mostrando mais uma vez a sua força. É, nosso colega aqui de emissora, né? Exatamente. Melhor Parabéns, ainda. então, ao pessoal do Porta dos Fundos, que mesmo falando português, tem um pouquinho de barreira de língua, ainda assim consegue bater esses caras que falam inglês para o mundo inteiro. Então, parabéns mesmo. Demais. E falando em pessoas da web, eu estava vendo, né? Tem esse rapaz, tem pessoas que são famosas na web mesmo, né? Por exemplo, a Clarice Falcão, que era do Porta dos Fundos, ela fez um clipe, super sucesso na web. Não vi nada na TV ainda, mas na internet, trending topic. E mesmo aquela Jute, a youtuber, separou do namorado ontem. Que importância tem isso? Nenhuma. Mas foi trending topic, todo mundo comentando da separação, porque como ela é famosa na internet, é tipo separação Jolie, Brad Pitt, assim, sabe? Quando a gente fala na mídia, pessoas muito conhecidas, lá dentro da plataforma a pessoa é mais conhecida. Então é interessante ver isso, né? Essas pessoas da web são muito fortes ali. Mas tem outra novidade para vocês. Eu passei o semestre inteiro trazendo novidades de redes sociais. Porque essas redes sociais não descansam, gente. Eles não querem parar e falar assim, tá bom. Ele vai e coloca mais uma câmera, mais um emoji e mais um vídeo e transmissão ao vivo. O Instagram anunciou ontem mais uma novidade. Deve ser tipo a sexta em 3 meses. Eles colocam agora stickers. Vamos colocar fotos para vocês. São tipo assim, uns carimbinhos, umas estampas. Tá vendo aqui? São esses... Tem um de boneco de neve, o suéter. Você faz a foto no seu Instagram e você consegue colocar essas figurinhas. Acho que esse é um bom nome. Figurinha, né? Eu acho que assim dá para entender bem o que é. Primeiro, você está vendo na tela a foto, ali na neve. Aí depois, na segunda tela, no meio, você está vendo a pessoa escolhendo a etiqueta. E na última, a gente mostra como ficou cheio de carimbinho na foto, bonequinho de neve, biscoito, enfim. Você pode ver se o teu aplicativo em casa aí está atualizado. Se ele estiver, você já pode fazer. Eu fiz um teste. Você fez também teste, não fez? Não? Eu fiz, não deu muito certo, que eu publiquei antes de terminar. Antes de terminar. Mas tá bom, ele já utilizou ali o horário, né? A temperatura. Exato. Mas quando é coisa nova, é normal a gente se embananar um pouco mesmo, porque a gente nunca usou. É novidade. Então vai testando, faz uns testes aí, vai lá no seu Instagram, tenta botar figurinha, vê o que sai. Mas mais uma novidade, eles não param, cara. E novidade agora é natalina mesmo, né? Até pra... o sticker já veio, mas eu imagino que em outras épocas do ano deve vir coisa temática também. Não, muito legal. Legal, né? Bom. Mas depois, se a gente fizer uma retrospectiva essa semana, eu acho que só do que o Instagram era, porque ele tá hoje, é outra rede social. Sim. Mudou.
E para concluir, tem essa foto que eu achei muito legal. Eu quero ver se vocês percebem. Eu acho que vocês não viram a imagem. Então eu não vou dar o chamado spoiler, né? Não vou contar o que é. Coloca a imagem agora. Vocês estão vendo alguma coisa de estranho? Você aí de casa, tá vendo alguma coisa estranha nessa foto? Estranho. Ah, e o cara tá sem perna ali atrás? Não é isso. Eu também fiquei procurando. Eu falei, será que a perna dele tá em algum lugar? Será que tem alguém sem roupa? Todas estão com Tá umbigo? todo mundo normal? Percebeu já? Todas têm umbigo? Porque... Não, não é isso. É difícil. Na hora que eu olhei, eu achei muito engraçado. Nada, né? Alguma coisa atrás do cabelo daquela segunda? Não, eu posso contar? Quer que eu conte? Conta logo. Então. Vamos revelar, então. O carro tá pra mim aqui, por favor. Obrigado. Voltou pra mim. Olha, pra eu poder apontar aqui. Tá vendo esse cara? Presta atenção na cara dele. Agora, olha o rosto de todas as meninas. Não, são todas. Ah, são todas? Todas as meninas dessa foto estão com a cara dele. Foram no Photoshop, copiaram o rosto dele e colocaram em todas as moças com o mesmo óculos, a mesma boca. Presta atenção que tem até o bigodinho aqui na segunda, dá pra ver muito bem que ficou o bigodinho ali. Então, qual é a brincadeira? Colocaram o rosto dele em todo mundo e ninguém percebe, porque você começa a procurar outros erros, tipo aquele joguinho dos 7 erros, sabe? E não acha qual é. Meu, o rosto é o dele em todo mundo. Muito engraçada a foto, viralizou, espalhou bem essa semana no Facebook. Não, muito bem. Como a gente vai, né, nessas questões de Photoshop, não sei o que, já procurar umbigo de todo mundo. Tem todo mundo perna, cadê o braço? Tem um tubarão, rostos, cadê, né? Você fica procurando no fundo. É verdade. Mais uma brincadeira dessas bem doidas que a galera da internet inventa. Muito bem, Calixto. Então tá bom. Bastante novidade hoje, hein, Calixto? Nossa, beleza. E vai ter mais ainda, viu? Porque ninguém sossega. 24 horas aí dura 1 ano na internet. Impressionante. Muito bem. Beleza, então, a gente se vê amanhã, então, né? Até as próximas novidades amanhã. Amanhã, até o próximo ano que venha. Amanhã na internet. Tchau, gente. Valeu, Calixto. Bom, o Link Record News aproveita, faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, neva no deserto do Saara pela segunda vez na história. Você vai ver isso daqui a pouquinho aqui no Link Record News. 12h, 47 minutos. A gente volta em instantes. Até já. Até já. Meio-dia, 52 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. E a gente volta com uma novidade, quase novidade, porque foi a segunda vez na história. Nevou pela segunda vez na história no deserto do Saara. A neve caiu durante um dia inteiro na cidade de Ensefra, na Argélia. E as dunas, normalmente avermelhadas, ficaram, olha só, cobertas por uma camada branca. Há 37 anos, o fenômeno durou apenas meia hora. Olha que a natureza, que imagem bacana, Lidiane. Que espetáculo, hein, Nolan? Agora, quem nunca falou com o bebê com aquela vozinha infantilizada? Afinal, esse comportamento ajuda ou atrapalha no desenvolvimento da criança, hein? É o que você vai descobrir agora na reportagem da Samara Bastos. Que mamãe mais linda que eu tenho! É uma conversa sem fim. Cadê a banquela da mamãe? Sara tem 9 meses e é um grude com a mãe. As duas batem papo o dia inteiro. Ai, que laço mais feliz! Se a gente vai passear, eu falo que a gente vai para passear, para ela ficar quieta. No banho, ela quer fazer bagunça no banho, então a gente faz bagunça no banho e eu converso bastante com ela no banho para ela não fazer coisas erradas, para ela prestar atenção em mim. Então, sempre, qualquer coisa, comendo. Quando eu tô dando comida pra ela, eu também converso com ela desse jeito. Ai, que delícia de leite, mãe. E já deu pra perceber que a Vanessa muda o tom de voz pra falar com a filha, né? Desde que a menina nasceu, é assim que ela se comunica. Chega de leite, limpa a boca, olha. Limpa a boca. Que já tá mais ficou toda. Eu achava que eu era até boba de ficar falando desse jeito, mas não dá. É assim que a gente conversa com ela, que eu converso com ela. E é assim que eu percebo que ela retribui. Você fala com ela, ela retribui, agora ela aponta, agora tudo que eu faço, algumas coisas que eu faço, ela faz também. Vanessa já foi muito criticada pela forma como fala com a menina. E ela não é a única, não. As pessoas estranham, sim. Tem gente que acha um absurdo. Mas agora a mãe, a tia ou quem quer que seja que fale com a criança com uma voz mais infantilizada, pode ficar tranquila. É que uma pesquisa feita no Reino Unido revelou que bebês entendem e até se comunicam melhor quando os adultos mudam o tom de voz. Principalmente bebês
crianças pequenas que ainda não estão entendendo o signo das palavras, né? Eles escutam um monte de sons, um monte de vozes, mas aquilo não tem ainda um significado. E, de repente, eles se captam, né? Captam a atenção numa voz afetiva, uma voz melódica, uma voz ritmada, suave, e aquilo chama a atenção. Essa que é a sintonia com o outro que se estabelece, né, numa voz infantilizada, numa comunicação infantilizada, o que não quer dizer que a mãe está se comunicando de forma errada. A Vanessa já percebeu isso na prática. Quando precisa corrigir, muda o tom de voz. E, segundo ela, a menina entende o recado. Ela já sabe o que é não. Então, se ela está fazendo alguma coisa de errado, eu já faço não. Ela já levanta o dedinho e já sabe o que é não. Se eu falo brincando, ela já dá risada. Então tem que falar, eu acho que tem que diferenciar, porque senão ela vai achar que a gente está sempre brincando com ela. Durante o estudo, os pesquisadores fizeram o escaneamento do cérebro dos bebês para medir a atividade neural quando um adulto muda o tom de voz. A conclusão foi a de que a criança aprende com mais facilidade e também a maior sintonia entre os dois universos quando a voz é infantilizada. As crianças entendem quando os pais mudam a voz. Quando eu falo, dessa forma, a minha filha dá risadinha e parece que está entendendo tudo. Mas atenção, a médica lembra que imitar voz de criança não é falar errado. Trocar sílabas e letras pode interferir na alfabetização. Que lindo, meu bebê! Que gostoso que você tá hoje, que cheiroso! É diferente que falar que totoso que você tá. Enfim, usar umas palavras assim que você tá falando igual uma criança pequena. E outra coisa é você falar as palavras corretamente de um modo tranquilo, do modo suave, do modo ritmado. Porque exatamente, eles já escutam, eles já enxergam, eles estão vendo tudo, eles são uma esponjinha, tudo está sendo captado, e, sendo digerido lá, para que quando, neurologicamente eles estiverem preparados, vão começar a sair as palavras, as primeiras palavrinhas, e a gente espera que já vão sair palavrinhas escutando certo. Segundo a médica, assim que a criança começar a falar, é hora de trocar a estratégia. Se o pai e a mãe não pararem, eles vão levar um puxão de orelha do filho, né? Claro que, assim, nossos filhos vão ser sempre nossos filhinhos, né? Por muitos anos, até talvez grandes, mas chega uma hora que acaba sendo espontâneo essa mudança de atitude na comunicação, porque o outro responde, o outro passa a responder. Vanessa ficou feliz com o resultado da pesquisa. Foi a certeza de que ela está no caminho certo para garantir uma boa relação com a filha. Quando me falaram dessa pesquisa, eu falei, opa, vamos continuar então, até ela começar a entender mesmo quando tem que falar certo com ela. Enquanto isso, a gente vai falando errado para ela ir se comunicando melhor com a gente. Foi gostoso no papai. Ai, que coisa mais gostosa, mãe. É a coisa mais gostosa da mãe, papai. E por falar em boas novidades, a tendência para a maquiagem de 2017 é o strobing, que significa iluminar os pontos fortes do rosto. Para os maquiadores, nesse caso, menos é mais. E uma outra tendência forte que sai das passarelas é a boca iluminada com glitter. Uma dica para as festas de fim de ano. Quer arrasar nas festas de fim de ano? Aposte nos brilhos. Muitos brilhos. A começar por uma técnica nova de maquiagem que deixa a pele bem iluminada com aspecto natural. É o strobing. A ideia é usar iluminadores para realçar os contornos do rosto, ao invés de criar novos traços artificiais. A gente só usa a parte da iluminação no rosto, então a gente só realça o que nós temos. Então é uma beleza natural que realça somente os seus pontos bons. Para conseguir o efeito desejado, a maquiadora passa primeiro a base, depois aplica o corretivo, um tom mais claro que o da pele, apenas em pontos estratégicos, maçando o rosto, nariz, têmporas. Vou usar um iluminador, tá? É um produto que tem bastante brilho. Ele realça todos os pontos da pele, né? E dá uma sensação de pele viçosa. Vou aplicar
nos mesmos locais que a gente aplicou o corretivo Clara, tá? Por mais que pareça fácil, é preciso atenção. Se mal aplicada, em vez de iluminar, a maquiagem pode dar um aspecto de pele oleosa. O blush bronzeador ajuda a dar um ar mais saudável. Nos olhos, apenas um esfumado e um rímel. É que o destaque está mesmo na boca. Outra tendência forte para o ano que vem. Acho que a gente vai poder ver, assim, os lábios com glitter. É uma tendência que uma maquiadora americana lançou para uma marca dela própria e que está vindo com tudo, viu? Se a maquiagem for para a noite, a produção pode ser um pouco mais elaborada. O glitter, por exemplo, muda de lugar e vai parar no canto inferior dos olhos. No côncavo, a parte mais funda, prefiro uma sombra mais escura. Valoriza e dá profundidade ao olhar. O importante é não carregar na maquiagem. Se os olhos estão mais destacados, como este que a gente mostrou agora, prefira então tons mais claros na boca. Invista nos batons nude e mate, que dá um efeito opaco à boca. Eles continuam em alta. Muito bem, todo mundo aí com novas técnicas de maquiagem para passar as festas e o próximo ano também. Com essas dicas, a gente termina esta edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no nosso Twitter, entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, essa das 11 da manhã e também volta daqui a pouco, às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau. Tchau.